Salve, salve, galera do Fica Internado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre regionalização, passando, é claro, pelo conceito de regionalização, exemplos de regionalização no Brasil e no mundo e o porquê de se regionalizar o espaço geográfico. Mas antes de começarmos, dê aquela famosa curtida no vídeo e se inscreva no canal. E bora aprendermos um pouquinho sobre um dos conteúdos da geografia mais importante para compreendermos o mundo em que vivemos. Ao invés de iniciar essa aula despejando uma tonelada de mapas, simplesmente para que vocês possam compreender o que significa regionalizar o espaço geográfico, eu vou utilizar de um exemplo super simples, até mesmo para que eu possa cumprir com o objetivo desse canal, que é fazer com que você aprenda de forma rápida, clara e objetiva. E vamos ao que interessa. Vamos imaginar que nós estamos em uma sala de aula composta por 5 fileiras de carteiras, onde eu, como professor, estarei solicitando para que os meninos dessa sala ocupem as 3 primeiras fileiras, enquanto que as meninas estarão sentando nas 2 últimas fileiras. Quando eu solicito para que os meus alunos se distribuam dessa forma, eu estou regionalizando a minha sala de aula, utilizando um critério pré-estabelecido, que nesse caso foi o gênero masculino de um lado, gênero feminino do outro lado. É por esse motivo que nós nos referimos a algumas parcelas do espaço geográfico brasileiro como sendo pertencentes à região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Porque assim como eu fiz nos exemplos onde o espaço utilizado foi a sala de aula, o IBGE, que é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, fez com o Espaço Geográfico Brasileiro. Ou seja, o IBGE pegou os nossos 26 estados, acrescido, é claro, do nosso Distrito Federal, e os distribuiu por 5 macro-regiões e utilizando um critério pré-estabelecido, conforme veremos nos exemplos a seguir. Entre as formas mais comuns de regionalização do Brasil estão a criada pelo IBGE em 1970, mas que ao longo do tempo passou por algumas alterações. Uma delas ocorreu em 1977, quando o Centro-Oeste passou a ter mais um estado, resultante do desmembramento do Mato Grosso, que se chamou Mato Grosso do Sul. As últimas alterações ocorreram na Constituição de 1988, com a criação do estado do Tocantins, que desmembrado de Goiás, passou a integrar a região norte. Ao regionalizar o espaço geográfico brasileiro, o IBGE utilizou critérios humanos, como a formação étnica e a distribuição territorial da população. Reparem que nessa regionalização, nenhum estado possui parte do seu território em 2 ou mais regiões, pois foram respeitados os limites territoriais de cada estado. Um outro exemplo de regionalização do Brasil foi elaborada pelo geógrafo Pedro Pinches, onde o Brasil é dividido em 3 grandes regiões. E essa regionalização favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país, através dos efeitos da industrialização no Brasil, pois associa os espaços de acordo com suas semelhanças econômicas. Portanto, o critério adotado por Pedro Pinches está relacionado a um processo histórico de desenvolvimento econômico. Na regionalização proposta por este geógrafo, os limites territoriais dos estados não são respeitados. É o caso do norte de Minas, que por possuir características de desenvolvimento econômico muito mais parecidas com as do sul da Bahia, foi incluída na região nordeste, mesmo estando o restante de Minas Gerais na região centro-sul. Um terceiro exemplo de regionalização do espaço geográfico brasileiro, e também muito utilizado nos dias de hoje nas aulas de geografia e em avaliações externas como o Enem, foi elaborada pelo renomado geógrafo Milton Santos, que levou em consideração como critério para regionalizar o território brasileiro o meio técnico científico informacional, isto é,
a forma como as telecomunicações estão distribuídas pelo país, pois, de acordo com Milton Santos, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando assim a existência do que ele chamou de 4 Brasis. Pois, segundo Milton Santos, é como se nós pudéssemos encontrar dentro do território brasileiro 4 regiões com características de desenvolvimento técnico, científico e informacional em níveis completamente diferentes. O espaço geográfico pode ser regionalizado utilizando-se de uma infinidade de critérios. Podemos regionalizar o Brasil, por exemplo, através dos tipos de vegetação existentes em nosso território, assim como podemos regionalizar o mundo pelos tipos de clima. Com o término da Guerra Fria em 1991, a regionalização em países de primeiro, segundo e terceiro mundo caiu em desuso, sendo substituída pela regionalização Norte-Sul, onde os países do Norte não são necessariamente os países que estão localizados ao norte da linha do Equador, mas os que possuem um maior desenvolvimento econômico, enquanto os países do Sul não são necessariamente os países que estão localizados ao sul da linha do Equador, mas os que possuem menor desenvolvimento econômico. Mas por que regionalizar o espaço geográfico? Vejamos o caso do Brasil, que possui uma extensão territorial de 8.514.876 km², o que lhe dá a posição de 5º maior país em extensão territorial do mundo. Compreender suas fragilidades e conseguir efetuar um planejamento eficaz, ao ponto de conseguir atingir um bom desenvolvimento econômico, seria quase impossível sem antes dividi-lo em estados e capitais. Portanto, o espaço geográfico é regionalizado para que se possa garantir uma melhor administração política e um bom desenvolvimento geoeconômico, facilitando assim o planejamento e a organização do espaço que foi regionalizado. Mas caso você tenha se perdido em algum momento desse vídeo, fique antenado na revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos que regionalizar o espaço geográfico significa dividi-lo com critérios previamente estabelecidos, em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Aprendemos também que para se regionalizar o espaço geográfico é possível utilizarmos de uma infinidade de critérios, que vão desde critérios humanos e sociais a critérios econômicos e naturais. E por último, aprendemos que o espaço geográfico é regionalizado para que ele possa ficar organizado ao ponto de ser facilitado o seu planejamento e a sua administração. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!